Construindo carreiras de sucesso na enfermagem é o tema da nossa live desta noite, tá? E hoje nós temos uma convidada especial, a enfermeira Fernanda Cruz, que vai falar um pouquinho sobre esse sucesso, vai falar um pouquinho sobre os desafios, vai falar um pouquinho sobre as dificuldades, vai falar um pouquinho sobre o seu desempenho enquanto enfermeira e o que isso tem favorecido ao seu crescimento profissional, o quanto tem sido desafiador a construção dessa carreira de sucesso. Nós vamos convidar a Fernanda, para a Fernanda poder estar fazendo parte da nossa live essa noite. Deixe sua pergunta, tá? Fique aqui com a gente, convide outras pessoas. Tá? Enquanto isso, Fernanda está vindo aí para poder falar um pouquinho para a gente sobre essa carreira quanto enfermeira. Quem conhece Fernanda sabe que Fernanda é uma profissional exemplar. Fernanda é uma profissional que, para nós que trabalhamos com ela é alguém que nos abrilhanta todos os dias com a presença dela, com o conhecimento dela, com a facilidade que ela tem de conduzir a gestão. E nós vamos aguardar a Fernanda entrar aqui para a gente poder estar fazendo esse momento com ela hoje à noite. Nanda, eu estou te convidando, não estou conseguindo. Vê se você me convida aí para eu poder estar te aceitando, tá? Vamos aguardar a Fernanda entrar, enquanto isso vamos compartilhando a nossa live, tá? Boa noite. Boa noite, Nanda. Aí, Fernanda já está entrando. Enquanto isso, vá convidando os seus colegas. Estou conseguindo te escutar, não estou te vendo ainda. E você está conseguindo me ouvir? Ouvir e ver também. Certo. E as pessoas que estão na live aí, vocês estão conseguindo ver Fernanda? Estão conseguindo ouvir Fernanda? Vão escrevendo para a gente nos comentários aí. Me dá um retorno aí se o pessoal está conseguindo ver, Karen. Pronto, agora eu estou te vendo, tá? Oi, amiga, boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Para quem vai dar um tempo. Não dá um tempo que o pessoal entrar. Para quem não conhece Fernanda, tá? Fiquem até o final da nossa live, porque Fernanda ela tem uma experiência de vida lindíssima. Fernanda ela tem uma experiência profissional que muito nos inspira, muito nos encanta. Eu lembro de quando eu cheguei ao hospital, isso há 13 anos atrás, Fernanda já estava lá. E eu posso dizer, talvez eu nunca tenha te dito isso, mas foi uma das profissionais com quem eu mais aprendi, uma das profissionais que mais me inspirou a crescer, porque receber um plantão de Fernanda é um desafio e passar um plantão para a Fernanda é um desafio. Por todo o profissionalismo, por toda a competência, por toda a responsabilidade, por todo o compromisso profissional que você tem, que tanto nos inspira. A gente tem nossos colegas aqui na live, Cida, Bárbara, Cris, Fabiana, nós queremos agradecer a vocês. E fala um pouquinho para a gente, Nanda, como começou essa história da enfermagem, como começou esse sonho da enfermagem. Karen, primeiro agradecer, né, a você pelo convite de estar aqui hoje. E ouvir o que eu ouvi agora de você, para mim, eu fico muito lisonjeada, porque a recíproca também é muito verdadeira, né? A gente já pôde compartilhar momentos, né? E você sabe que eu também te admiro demais enquanto profissional e você também inspira muito, né? Então, assim, eu também aprendi muito com você, né? Eu acho que a maioria aqui já me conhece, né? Mas me apresentando, né? Fernanda Cruz Santana. Eu sou enfermeira desde 2005, sou formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. O desejo de enfermagem, na verdade, veio a partir de um fato
inusitado, porque foi depois que minha irmã sofreu um acidente. Até então eu não sabia o que que eu queria fazer, mas eu acho que pelo fato de não saber lidar com a situação, sabe? Aquilo ali me instigou um pouco. E na época eu morava com meus pais em Itabuna e acabei fazendo, né, o vestibular na época para enfermagem. Também passei para odontologia, mas aí eu teria que ir embora e acabei ficando por Itabuna mesmo, né, Graças desde a Deus então. que você ficou. Pois é. Aí, assim, em relação à questão das graduações, né, eu já me enveredei também pela área de enfermagem do trabalho, auditoria, foram áreas que eu não me identifiquei, não é? E para quem me conhece já de algum tempo, sabe que eu trabalhei muito tempo com atenção primária, né? Atenção básica, e minha história é muito voltada na atuação do SUS, né? No SUS mesmo. Então, tem pouco tempo nessa questão do empreendedorismo e assim, foi um longo caminhar, né? Foi um longo caminhar. Então, assim, eu tive pós-graduação em gestão de programas de saúde da família, né? E aí também agora com ginecologia e obstetrícia, né? Então, para quem está me conhecendo agora, eu também sou habilitada em inserção e retirada de DIU em Planon, ultrassom beira-leito, né, para avaliação, né, após inserção de DIU e de gestantes. Esses cursos eu fiz em Brasília. Tenho qualificação para rastreamento, né, de câncer de mama e de colo de útero e pré-natal de risco habitual pela Escola de Saúde Pública da Bahia. Tenho qualificação em ginecologia natural e contracepção. Sou especialista em tratamento de candidíase vaginal, né? E uso de laser terapia e LED terapia vaginal. Habilitação em primeiro furo humanizado e body piercing, fora outros cursos, né? Então, assim, quem pensa que a gente para de estudar, esqueça. Esqueça, porque é uma área que, assim, a gente precisa primeiro decidir, né? Em qual área que a gente vai focar para a gente se tornar melhor, né? O melhor naquela área e ser referência disso, né? Então é o que eu busco, na verdade, né? Então minha área atual hoje é mais voltada para a área de saúde da mulher, né? Na parte de ginecologia. Eu disse no início que Fernanda era um referencial de diversas coisas, diversas áreas, tá? A Fernanda sabe um pouco de tudo e aquilo que ela muito sabe, ela é especialista e ela é excelente naquilo que ela faz. Então, empreender em enfermagem talvez seja o maior desafio que a gente enfrente. Eu sei que quando a gente foi para a enfermagem, a gente tinha outros medos, a gente tinha outras inseguranças, mas quando a gente chega lá, a gente se apaixona um pouquinho pelo hospital, se apaixona um pouquinho pela atenção primária, e a gente vai vivendo todas essas fases. E eu pude vivenciar essas fases sua como secretária de saúde, eu pude vivenciar você como atenção básica, eu pude vivenciar você dentro da unidade hospitalar, sempre nos ensinando, nos levando ao crescimento e deixando para os nossos pacientes sempre aquilo que de melhor você poderia dar. Agora você vem para a saúde da mulher como referência para a gente hoje, profissional como saúde da mulher, e com um desafio novo que para a nossa região eu não conheço outra enfermeira que faça inserção de DIU, eu não conheço outra enfermeira que tenha um consultório voltado para a saúde da mulher e que trabalhe isso de uma forma tão excelente. Fala para a gente um pouquinho como foi ir para a saúde da mulher, como foi se enveredar na saúde da mulher. Cara, assim, depois que passou a época da pandemia, né? Eu acho que a pandemia do Covid sempre é um marco, né? É antes e pós-pandemia. Então, assim, foi algo que eu comecei a buscar, foi desde essa época. Áreas e aperfeiçoamento, né? E eu decidi, então, trabalhar mais nessa área voltada à saúde da mulher, né? Então, assim, porque tá conseguindo ouvir? Sua imagem aqui Tô tá sim, travada. tô Pronto, sim. tá joia. E aí, comecei a me enveredar, fazer os cursos, me qualificar, né? Até que tive a oportunidade, né, aí em Macarani, de conversar com a gestão, né, para que a gente pudesse, assim, eu estaria me desvinculando do plantão, né, que desde quando eu tive Sofia, né, minha filha, para quem todo mundo sabe, então eu fiquei na área hospitalar
do município aí de Macarani. E é uma área que eu gosto muito e tenho um maior apreço e respeito pelos colegas. Josimar, um beijo para você. É, e aí a gente começou nesse serviço de inserção de DIU pelo SUS, né, a partir do mês de novembro do ano passado. Anteriormente a isso, eu já vi que tem algumas pessoas aqui que vieram prestigiar a live que residem ou que trabalham lá na unidade de saúde do Miro Cairo, aqui em Conquista. E assim, para mim foi um prazer enorme ficar em torno de 3 anos com esse pessoal. Então, assim, foi onde eu comecei a fazer as inserções de DIU de verdade, né? E, assim, eu acho que a gente pôde contribuir muito, né, para o acesso e ampliação desse cuidado. Realmente, aqui em Conquista, só mais uma enfermeira, na verdade, que fez essa qualificação, essa habilitação recente. Inclusive, hoje ela é minha parceira aqui, né? E a gente está engajada aí para a abertura do nosso consultório, com fé em Deus, mês que vem. Qual o maior desafio, Nanda, nesse período todo que você enfrentou, tanto como enfermeira, tanto como agora para empreender? Eu não sei se você, há quanto tempo você tem esse desejo de empreender. Quando eu estava na faculdade, eu sempre tinha essa coisa que um dia eu teria um consultório de enfermagem. Mas se perdeu porque eu fui para outros caminhos, acabei me apaixonando pela gestão, acabei me apaixonando pela urgência e emergência, sou uma apaixonada pela docência e acabei me enveredando no empreendedorismo como nessa área de educação. Então, a gente sabe da CTU e de todos esses cursos que a gente tem voltado para a área de enfermagem. Eu acabei me apaixonando pela educação dentro da saúde, em especial dentro da enfermagem. Mas de onde veio essa visão empreendedora? Cara, e assim, você perguntou inicialmente pelos desafios, né? E assim, não é um desafio, são vários, né? Que vai desde a decisão até a prática, até a burocracia e também o olhar das outras pessoas, de outras categorias, né? A gente está entrando num mercado que é novo, né, para enfermagem, mas que existe uma demanda de mercado, né, que é monopolizada por certas categorias, né? E aí, assim, é tudo muito novo. Então, assim, a gente conseguir captar, conseguir atrair o público, né, que já tem essa visão muito medicalocêntrica, digamos assim, né? É um desafio Sim. muito grande, né? E é uma das coisas que eu acho que é difícil a gente passar por isso, sabe? Outra situação seria mesmo a questão, por exemplo, agora que a gente resolveu, minha colega tá até aí, Tânia, um beijo, viu, Tânia? A gente resolveu abrir o consultório, então tem os trâmites, né? Tem os trâmites que realmente é muito difícil, porque é muita coisa. Só pela vigilância sanitária são mais de 25 itens que a gente precisa estar respaldado, documentado. E falando de regulamentação, a gente não pode esquecer nunca o conselho, né? Então, assim, buscar RT, né? Muita coisa, a liberação mesmo do consultório. Então, assim, envolve muito, muito trabalho, muita dedicação, né? E são escolhas. Isso. Dizer que a gente tá ainda, né, caminhando, estamos caminhando, mas a gente espera colher bons frutos com isso. Porque eu acho que a enfermagem tem um diferencial muito grande. Você falou aí da questão da faculdade. A faculdade não prepara a gente para o empreendedorismo. A faculdade, ela molda a gente para esse modelo mais hospitalocêntrico, né? E de saúde pública. E é como se a gente só tivesse essa oportunidade, né? Então, quando eu comecei a ver essa questão do empreendedorismo, não tem como não falar das legislações. Então, primeira coisa é a gente conhecer nosso conselho, as resoluções do exercício da enfermagem, né? E a depender de cada área, né? Buscar mesmo conhecimento dentro daquilo ali, né? Porque senão assim, não dá para ser, não é achismo. Ah, eu acho que isso aqui vai dar certo, não. E tudo tem que ser embasado e de acordo com o exercício da enfermagem, né?
Então, se a gente não tiver de acordo e não conhecer isso, aí dificulta mais ainda, né? Então, assim, como a faculdade não prepara, então, assim, o despertar vem da nossa vivência, né? Eu Sim, acredito muito e assim foi comigo, né? Então, assim, chegou uma época que realmente, para mim, os plantões, né, já estavam exaustivos, estava comprometendo minha qualidade de vida, estava comprometendo minha presença junto com minha família, né? Então, hoje eu tenho uma filha adolescente que eu também preciso estar dando essa assistência, né? Então, foi uma escolha difícil, mas foi, né? Quando eu chego lá no hospital para fazer o serviço, morro de saudade do pessoal lá, mas, assim, eu preciso focar nesse momento. Então, eu acho que enquanto o município tiver me dando essa oportunidade, né? Porque eu sou efetiva lá, né? Então, enquanto o meu trabalho estiver fazendo essa diferença, e graças a Deus, eu acho que a repercussão tem sido bem positiva, né? E eu quero que perdure, né? E que a gente colha bons frutos disso. sim. Sim. É um trabalho novo, mas que ele tem mostrado a diferença que ele faz. A gente percebe pela quantidade de pacientes que buscam o serviço, tá? Isso aí é um indicador da qualidade do nosso serviço, a quantidade de clientes que nós temos. Então, a quantidade de pessoas que buscam o serviço, assim, diariamente, procurando uma vaga, querendo uma consulta com você, buscando uma exceção de dia, isso é um reflexo da sua qualidade quanto profissional. Empreender realmente é um grande desafio. A enfermagem agora ela está vivendo um momento novo, saindo dessa visão atenção básica, saindo dessa visão hospitalocêntrica, que a gente está ampliando essa visão do empreendedorismo. E a gente vê questões como a enfermagem na estética, que agora é uma coisa que está expandindo o profissional que tiver aptidão, que tiver jeito para estética, tem um mercado de trabalho muito vasto aí nessa questão do empreendedorismo. Essa Sim, questão do tratamento de feridas também é uma coisa que hoje o mercado está se abrindo muito. Essa questão da saúde da mulher, essa questão da saúde da criança em si. Então, o mercado está aí. A gente precisa ampliar essa visão. E nós, enquanto profissionais de enfermagem, nós não devemos nos dobrar às dificuldades. É o que você falou, 25 itens de um órgão só. Só da vigilância exatamente. sanitária você tem Fora a 25 prefeitura. itens. Aí vai para a prefeitura, aí vai para o nosso conselho, tá? Exato. Aí depois vai construir uma imagem profissional diante da comunidade. Aí vai para a captação de pacientes. Depois vem todo o processo de manutenção desses pacientes, desses clientes ligados a gente. Então a gente entende que é um desafio muito grande. Então o Sim. empreender talvez ele seja aquilo que todos nós corremos, mas talvez eu vejo como uma grande oportunidade de viver um novo momento, que é isso que você está vivendo agora, é a oportunidade de ter mais tempo com sua filha, é a oportunidade de ver os filhos crescerem, é a oportunidade de ter mais tempo para si, é a gente sair dos plantões noturnos, porque a gente que viveu anos, madrugadas dentro do hospital, a gente sabe o quanto isso nos adoece, tanto fisicamente como emocionalmente, o quanto isso nos distancia dos feriados em casa, dos dias das mães com os filhos, do dia da criança, dos dias dos pais, do Natal, do Ano Novo. E só quem vivencia isso é quem está lá. E na minha visão em particular, eu acredito que muitos profissionais estão perdendo o encanto da profissão por conta disso. E na sua percepção, o quanto essa sobrecarga de trabalho ela acaba nos deixando menos apaixonados pela profissão que temos. Eu acredito que não é nem só a sobrecarga, sabe, Karen? É também a questão. São vários fatores que influenciam para isso, né? Porque a gente vê aí vários profissionais de enfermagem, tanto técnicos, enfermeiros, tendo mais de um, dois vínculos para poder ter um padrão de vida, sabe, que possa dar um certo conforto. E isso é muito sério, porque nossa qualidade de vida vai por água abaixo, né? Então, assim, quando eu mesma eu estava adoecida e eu não tinha noção disso, entende? E quando eu falei, quando eu me afastei dos plantões, até o bruxismo eu parei de ter, certo? Mas assim,
Volte só a sua pergunta aí, que eu já até me perdi aqui no raciocínio. Você perguntou sobre o Enquanto quê? tem se perdido o encanto pela profissão, a paixão pela enfermagem, esse desejo de dar uma assistência de qualidade ao paciente. Porque, de certa forma, a gente está entrando no comodismo do dia a dia e a gente está dando aquilo que nos sobra muitas vezes. Mas a gente que é apaixonado pela enfermagem, a enfermagem enquanto ciência, a enfermagem enquanto a possibilidade de dar uma qualidade de vida aos nossos pacientes. Então, o quanto essa sobrecarga, essa desvalorização profissional, de certa forma, ela tem feito a gente perder esse encanto. Cara, assim, ó, eu costumo perguntar aí, quem é que está fazendo enfermagem por amor ou enfermagem com amor? Porque assim, a gente precisa pagar conta, né? A gente precisa ter essa qualidade de vida, a gente precisa fazer outras coisas, né? E essa sobrecarga nos impede e nos limita Sim. muito, né? E é o que eu falei, eu acho que a questão da sobrecarga, ela não só desmotiva ali pelo fato de você estar tendo que buscar outros vínculos e tal, mas é a sua qualidade de vida a partir Isso, do isso. lugar que você trabalha, né? E assim, isso repercute de uma forma geral. Se a gente for ver o conceito ampliado de saúde, a gente sabe muito bem do que a gente está falando, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? E em relação à questão dessa enfermagem por amor, muito tempo a gente ficou habituado nisso, sabe? A gente aceitou muito isso. E hoje, até mudar essa concepção, para a gente é complicado. Porque, assim, quando eu paro aqui, por exemplo, para a gente fazer a precificação do serviço, a gente fica se perguntando, sabe? Poxa, será que alguém vai pagar esse valor aqui pelo Isso. serviço que eu estou oferecendo? Sendo que existem outras categorias. Será que não vai preferir outra categoria, entendeu? Do que o que eu estou oferecendo? E a gente precisa perder esse medo, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o curso de inserção de DIU lá em Brasília, médicos estavam junto comigo. E ninguém ali foi menor ou maior, tava todo mundo ali, sabe? E eles receberam a mesma capacitação, a mesma habilitação que eu recebi. Então, por que que eu também não posso, né, acreditar naquilo que eu me propus a fazer, né? Então, eu acho que o primeiro passo é esse, a gente perdeu o medo, sabe? A gente perdeu o medo. Porque, na verdade, a gente vem de uma profissão extremamente desvalorizada. Se a gente for olhar num aspecto geral, nós somos extremamente desrespeitados enquanto profissionais. Essa semana mesmo, tinha uma live, uma podcast circulando aí no TikTok acerca de um homem que ele diz, o que que custa a enfermeira ir lá e limpar o chão? A enfermeira ir lá e pegar... É extremamente desrespeitoso, é não conhecer realmente a profissão, tá? Porque eu sempre lembro e deixo bem claro que a enfermagem ela não foi construída no fundo do quintal da casa de ninguém. A enfermagem ela é uma ciência que muda vidas e muda de uma forma que muitas vezes nem nós que somos profissionais nós somos capazes de perceber e entender qual é o papel da gente. Então, para a gente brigar no mercado de trabalho da mesma forma, a gente tem que compreender muito a grandiosidade da profissão da gente. Então, não existe inferioridade da enfermagem em relação a outras profissões. Muito pelo contrário, nós temos profissionais extremamente capacitados que se dedicam diariamente ao crescimento profissional. Porque os grandes enfermeiros, os grandes profissionais de enfermagem, os grandes técnicos de enfermagem, aqueles que se destacam no decorrer dos anos, são aqueles que dedicam dia após dia, não apenas a ir lá trabalhar e receber seu dinheiro e voltar para casa, não. Eles se dedicam a construir uma profissão de respeito. Sim. Então, a gente estuda para isso. Da maioria dos nossos colegas que entraram aqui, qual é de nós que não temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 especializações em áreas totalmente distintas e podemos nos envolver em áreas tão distintas que muitas vezes o profissional ele é especialista em uma coisa só. E nós temos uma visão ampla do cuidado, nós temos uma visão ampla sobre o paciente, sobre a assistência como um todo. E o meu desejo é que nós, enquanto profissionais, nós não nos dobremos a essa diminuição que está imposta ao profissional de enfermagem. Então, o profissional de enfermagem ele é um profissional de excelência por si só, porque o cuidado ele é muito complexo, o cuidado ele é muito difícil. Só quem convive no dia a dia com o paciente para entender todas as dimensões do cuidado, para ver o cuidado como
uma ciência de verdade capaz de mudar a realidade daqueles pacientes que estão sujeitos ao nosso cuidado, porque aqueles pacientes, de certa forma, eles dependem dessa ciência que carregamos. Porque o médico, ele prescreve a medicação, o médico, mas ele não prescreve um cuidado. Ele prescreve uma assistência médica, mas ele não prescreve um cuidado que é estabelecido por esse olhar da enfermagem. Então, a enfermagem ele tem esse olhar holístico e, ao mesmo tempo, um olhar tão individual que a gente consegue compreender todas as necessidades, mas de uma forma tão única. Cada paciente ele tem a sua necessidade individual. A gente não olha a hipertensão, a gente não olha o diabetes, a gente não olha o câncer, a gente não olha a insuficiência cardíaca, a gente olha o paciente como um todo, com todas as necessidades que ele tem e que alguém que, além de ter todas as necessidades, ele apresenta a etologia, que é esse olhar diferente que a enfermagem tem. Então, que a gente não perca isso, tá? Quando eu digo que você é um exemplo de profissional, é porque você traz essa visão para a gente. É muito difícil para nós, profissionais que estamos no dia a dia nessa assistência, não perdermos esse encanto, não perdermos esse amor, não perdermos, muitas vezes, essa paixão por estar aqui. Quantos de nós, colegas, estão adoecidos emocionalmente e estão aí abandonando a vida, se suicidando, estão abandonando a profissão, estão se entregando à depressão, abandono e quantas outras doenças emocionais e sociais que existem aí. Então, existe um caminho para a enfermagem, sim. E quando a gente traz aqui um profissional como você, é mostrar esses profissionais que estão desacreditados e carreiras de sucesso podem ser construídas à medida em que nós nos dispomos a isso. Você não chegou aqui e disse para a gente que a enfermagem foi algo fácil na sua vida durante esse tempo todo. A enfermagem foi um processo de construção, e uma construção linda que torna hoje Fernanda um exemplo e um referencial de saúde da mulher. Eu vejo as minhas amigas lá no trabalho dizendo assim, ó, marquei uma consulta com Nanda, vou passar para o Fernando e tal. E isso enche os meus olhos, isso acalenta o meu coração por saber que é tão difícil a gente se construir no mercado de trabalho, é tão difícil se construir no mercado de trabalho sendo um enfermeiro empreendedor, porque a gente vai contra todo o sistema. Aquela enfermeira que era só para estar lá dentro do hospital, trocando paciente, lateralizando paciente, preenchendo o papel, ela agora pode mudar a realidade desses pacientes de uma forma preventiva cá fora. Que é isso que você traz. Às vezes é tão difícil a gente ter acesso a um ginecologista que tem esse olhar humano que o enfermeiro tem, porque esse é o diferencial. A gente olha o problema de saúde do meu paciente, mas eu olho o paciente como um todo, tá? Então, fala aí para esses colegas todos da gente que estão aí, que estão pensando em desistir, diz para eles o quanto é satisfatório a gente olhar para trás. Eu tenho 3 anos no empreendedorismo, tá? E cada ano eu invento um negócio novo. Agora mesmo eu estou aí com a clínica de feridas em Macarani, tá? E para a gente está sendo um desafio, para mim, Marília, está sendo um desafio construir um nome no mercado de trabalho, construir para o paciente que, apesar dele fazer um artigo de graça na unidade de saúde todos os dias, nós podemos oferecer algo de diferente. É isso que a gente oferece. Eu sempre falo que a gente trata feridas, a gente não faz curativo. Curativo qualquer pessoa faz. Mas tratar uma ferida e ter esse olhar para o paciente como um todo é um diferencial que a gente está levando para Macarani. E eu fico feliz como Macarani é uma cidade de 20 mil habitantes e a gente tem uma visão de saúde totalmente diferente dos outros lugares que a gente trabalha. Eu sempre deixo isso bem claro. A gente tem uma visão muito aberta, tanto da gestão quanto da qualidade dos profissionais que nós temos ali. Nós temos profissionais diferenciados, nós temos enfermeiros de excelência, nós temos técnicos de enfermagem incríveis, nós trabalhamos no hospital, onde a gente tem a possibilidade de lidar com essa gestão, que nos incentiva a crescer, que isso é uma possibilidade, que é gestores que nos incentivam a crescer, que a competição ela existe, mas ela é muito pequena, porque, de certa forma, a gente fica feliz com o crescimento do outro. E é tão bom quando a gente liga e fala, Nanda, eu tenho uma paciente assim, assim, assado. O que eu posso fazer? Nanda, e esse paciente assim? Você vê esse paciente, você acha o quê? Ou então a gente liga para a Bárbara, ou para a Cida, ou para a Laudi, e, de certa forma, a gente pode discutir. Então, isso é uma vivência da gente ali dentro de uma unidade tão pequena, mas com um olhar assistencial tão amplo. E que, de certa forma, nos incentiva a crescer. Então,
Fala para os colegas da gente aí que estão desestimulados, desmotivados, como trazer tudo isso de volta. Cara, eu acho que o primeiro passo é a gente perguntar que tipo de profissional a gente quer ser, né? A Sim, gente sim, sim. precisa traçar metas para em busca disso, né? E também, assim, definir qual área que a gente quer seguir, né? E a gente se aperfeiçoar nisso, né? Acho que os desafios é que costumam colocar um pouco a gente para baixo, né? Porque quando a gente fala de desafio, a gente está falando de falta de suporte, falta de estrutura, a gente está falando de um modelo médico centrado, a gente está falando de falta de políticas públicas e regulamentação para esse novo modelo da enfermagem, a gente está falando de dificuldades de vendas. Entendeu? Então, assim, eu mesmo sofro com isso. Eu já falei com minha parceira aí, ó, essa parte aí de Instagram, né? Tudo é com ela. Porque eu não levo muito jeito para isso ainda, mas vou aprender, né? Sim. Então, assim, a parte de falta de educação financeira, né? Que a gente não tem essas habilidades quando a gente sai do nosso curso. Então, assim, é uma busca constante, é uma busca constante. E eu acho que uma das coisas que faz a gente ficar motivado é justamente o conhecimento. Se você define, você corre atrás e você está buscando aquilo ali, cada vez mais você está envolvido. Entendeu? É você não achar que a enfermagem é só aquilo ali que você faz. Existe um leque, existe um mundo, né? Que hoje a enfermagem nos oferece. É fácil? Não é. Mas eu acho que é possível todas as vezes, né? Então, a gente também precisa falar do nosso comportamento profissional, né? Por trás disso tudo. Eu acho que todas as categorias têm profissionais bons, profissionais não tão bons, mas que têm essa vontade, né? De se tornar melhor, de se qualificar. E isso é muito bom, né? E assim, que bom que hoje eu, você, a gente pode estar espelhando outras pessoas. Eu fico muito feliz com isso, né? E ver esse crescimento da enfermagem é maravilhoso, né? Eu estava dando uma olhada aqui no site mesmo do Coffee and Play e tem um mapa, não sei se você conhece, mas tem um mapa da enfermagem empreendedora. Quando eu fui mapear aqui a Bahia, a gente só tem 4 inscritos. Então daí você tira, né? Ou tá realmente, né, subnotificado, ou então as pessoas desconhecem do site, ainda não fizeram isso. Mas, assim, por exemplo, aqui na região de Conquista mesmo, só tem 2 enfermeiras que é estetas, né? E agora está entrando eu e Tânia aí como enfermeira voltada a essa parte aí de saúde da mulher. Então, assim, tem público, né? Tem procura, né? Assim, lá em Macarinho também já atendo particular, né? Em uma clínica, além do hospital. Mas, assim, tem público. É aos poucos, sabe? Eu acho que também o boca a boca faz muita diferença. Quando a enfermagem tem um ponto essencial, que é a escuta. A escuta. A escuta na enfermagem faz todo um diferencial, né? É justamente o que você falou, é não olhar o paciente só pela doença ou pela condição que ele está ali apresentando, mas é você olhar para além disso, né? E você, assim, já teve ocasiões, por exemplo, que eu fui fazer inserção de DIU e percebi que a paciente ela precisava de um acompanhamento psicológico, né? Sim, Então, sim. assim, está sendo muito comum durante a anamnese a gente ter pacientes que foram abusadas, que têm um histórico de abuso sexual e que não superaram isso, não fizeram nenhum tipo de terapia. Então, assim, naquele momento que a gente pergunta, ela chora. E aquilo ali vai passar despercebido? Só porque eu estou ali para colocar o DIU, para fazer a inserção de DIU, sabe? Então, assim, é a gente ter esse olhar realmente diferenciado, né? E poder melhorar a saúde como um todo desse paciente que procura a gente. E assim, Daísa tá aí, é um agente de saúde que também se formou enfermeira, e ela uma vez falou para mim assim, Fernanda, você tem um brilho, eu não sei como é que você consegue, né? Mas assim, é a gente buscar isso todos os dias. Eu gosto muito e admiro muito a profissão, eu tenho um respeito enorme pelos colegas e pela profissão. Não vou a trabalho para brincar, né? Então tem muita gente que me acha muito séria no trabalho, né? Algumas pessoas não gostam de, às vezes, pegar um plantão comigo e tal, mas assim, minha prioridade, né? Vai ser sempre o paciente naquele momento ali. Mas
E é a questão do perfil profissional mesmo, né? Então, a gente também passa a se conhecer e passa a se moldar, né? De acordo com aquele lugar que a gente também está trabalhando. Graças a Deus fiz muitos colegas, né, que ajudaram muito, né? Assim, quando eu vejo Josimar hoje, diretor do hospital, fazendo enfermagem, que já foi meu aluno do curso técnico, eu fico muito orgulhosa mesmo. Tanto ele quanto outras turmas, que eu não vou falar não, porque senão eu vou ficar dedurando minha idade aqui. Assim, amiga, é porque, de certa forma, hoje se tornou muito fácil a gente ir para a faculdade fazer enfermagem. Essa questão das faculdades à distância, eu quero trabalhar, de certa forma, hoje a gente tem um piso salarial que atrai diante da realidade de outras profissões da nossa região e do nosso país também. Quando a gente está lá na prática, que a gente trabalha, que a gente dedica, a gente sabe o quanto esse piso salarial ele está bem distante da nossa realidade, mas muitas pessoas acabam se atraindo por isso aí e vão em busca da enfermagem, muitas vezes por falta de oportunidades e de possibilidades. Para a gente que está na enfermagem há anos, a gente sabe o quanto essa não aptidão ela acaba se tornando um problema existencial, acaba se tornando um problema de compromisso, um problema de responsabilidade, um problema de respeito. É o que você falou, a postura profissional, o compromisso. A gente está lá para dar o nosso melhor, nós estamos lá para sermos enfermeiros de excelência. Isso não é um discurso vazio, isso é um discurso que tem que existir na prática. A nossa prática, todos os dias, ela tem que referenciar quem somos. Então, a gente se construir dentro de um ambiente lotado de profissionais é muito complexo, porque as pessoas falam assim, mas é muito fácil você se destacar no lugar onde você trabalha, mas a gente consegue se destacar num país onde nós temos 3 milhões de profissionais de enfermagem, onde nós temos 900 mil enfermeiros e quase 2 milhões e 100 mil técnicos de enfermagem. E a gente teve uma profissão de uma dimensão tão grande e que ela consegue trazer para o país da gente um exemplo assistencial, isso é muito gratificante. Pena que quem está ao nosso redor não enxerga. Pena que muitos colegas da nossa profissão eles não conseguem entender ainda qual o papel deles, não apenas o papel dele dentro do hospital, o papel dele dentro da unidade de saúde, mas o papel dele como construtor social, que é esse o grande diferencial que nós temos. Nós temos uma formação muito ampla, uma formação extremamente generalista e que muitas vezes ela é muito subjugada por outras profissões que elas acham que elas têm autonomia e domínio sobre cada um de nós. Quando, na verdade, nós, quando nos construímos quanto profissionais, nós entendemos que nós temos o mesmo conhecimento dentro da nossa área. O médico ele tem o conhecimento dele como médico, como nutricionista, fisioterapeuta, como fisioterapeuta. Agora, como enfermeiros, como técnicos de enfermagem, ninguém tem o conhecimento que nós temos. E nós precisamos entender isso. E entender que o cuidado é uma ciência nossa. E entender que o respeito faz parte da nossa profissão. Porque no dia que a gente entender isso, crescer é muito fácil. Tá? No dia que eu entender que dar o meu melhor não é pelo outro, é por mim mesmo. Porque a gente poderia ter se contentado a estar lá no hospital de Macarani, tá? E estar lá e fazer os nossos plantões e ir embora, e estar na atenção básica em Itapetiga, e estar na atenção básica em Vitória da Conquista, e estar rodando diversas cidades, como a gente já teve a oportunidade de trabalhar em diversos lugares, mas a gente cita Macarani, porque Macarani é um lugar que o nosso coração está amarrado, tá? O Hospital São Pedro, de certa forma, ele tem muito da gente, porque ele nos leva a dar muito da gente. A gente está agora encerrando o mês da enfermagem e todo mês de maio a gente tenta sempre trazer para o nosso profissional a importância que ele tem ali dentro. Que ele se sinta especial e importante realmente, porque nós temos a necessidade de nos valorizarmos enquanto profissionais. Então, nós temos um diretor, que agora está se tornando enfermeiro, temos enfermeiros de excelência, enfermeiros extremamente respeitados. E eu fico feliz porque você faz parte dessa construção, porque eu faço parte dessa construção, que os nossos colegas que estão ou que passaram por essa live nessa noite, eles fazem parte dessa construção. Então, ser enfermeiro, para mim, em especial, é uma honra. Eu costumo dizer que a enfermagem
ela mudou minha vida. Eu não queria ser enfermeira. Muito pelo contrário, eu queria ser jornalista, tá? Depois, eu acabei fazendo uma segunda opção para a enfermagem. Dessa segunda opção, fui trabalhar, passei no concurso para agente comunitário de saúde, fui trabalhar como agente comunitário de saúde, me apaixonei pela enfermagem, abandonei o direito, que eu queria ser advogada, jornalista, larguei isso tudo, fui para a enfermagem. E a enfermagem, eu olho para a enfermagem e vejo que a enfermagem me transformou em alguém muito melhor. E é essa possibilidade que a enfermagem nos traz. Então, você profissional que está aí participando dessa live agora, você que vai ter a oportunidade de nos ouvir ao longo dos anos, porque essa live vai permanecer no nosso Instagram, que você entenda que existe um papel primordial na enfermagem, que é essa construção social, que é essa valorização do indivíduo enquanto indivíduo, é esse respeito ao nosso paciente, essa enfermagem enquanto ciência, que muda não apenas a nossa vida, mas que é capaz de mudar a vida dos nossos pacientes, de dar dignidade, de dar respeito, tá? De dar valorização do indivíduo enquanto indivíduo. Então, que isso não se perca. E quando você diz a coisa que mais me faz me manter motivado é estudar, realmente é. Eu digo todos os dias, estudei, 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 estudei. Porque eu estudo todos os dias. No meu horário vago, eu não estou, às vezes eu estou ouvindo música, mas a maioria do meu tempo eu estou com meus podcasts de livros ouvindo, porque eu sei que eu posso aprender um pouco mais. Porque todos os dias em que eu aprendo, eu chego no meu ambiente de trabalho e falo, eu posso dar mais um pouquinho aqui. Ah, mas você não vai receber nada mais por isso. Mas eu vou receber a satisfação de que eu posso ser alguém melhor, de que eu posso dar um pouco mais. E eu sei que você tem essa percepção. Porque se nós fôssemos pegar os nossos currículos e dosá-los financeiramente por aquilo que construímos ao longo desses 18, 20 e tantos anos que temos aí, o que nós recebemos é insignificante de tudo aquilo que nós nos dedicamos anos construindo, tá? E a gente hoje, na nossa visão hoje, eu em especial falo pós-40, eu tenho uma visão de que chegou o momento da valorização. Chegou o momento de nós nos valorizarmos enquanto profissionais e buscarmos esse respeito profissional. Chegou o momento de nós colocarmos o pé na porta e falar, não, deu até aqui, mas a partir de agora, eu, enquanto profissional, preciso ser visto, preciso ser notado como tal. E quando a gente vai para o empreendedorismo, de certa forma, é isso que a gente traz. Porque quando você fala do marketing, por exemplo, eu tenho dificuldade em vender, eu tenho dificuldade com as redes sociais, mas estamos aqui nos desafiando, porque isso é um desafio. É o desafio do preparo da live, é um desafio do preparo emocional, é o desafio da gente tirar esse tempo para chegar aqui e dividir as nossas vidas, dividir as nossas histórias com as pessoas, mas isso aqui é um grande desafio, porque nós temos que expor justamente essa pessoa que nós passamos 20 anos construindo, nós passamos 20 anos nos construindo enquanto profissionais, para chegar aqui agora e mostrar ao outro a qualidade que temos. E muitas vezes a gente tem medo disso. Eu tenho 24 anos na área de saúde, 18 anos como enfermeira. E às vezes eu me peguei numa situação, Nanda, que eu me questionei muitas coisas. Eu parei e pensei, poxa, o que é que eu estou fazendo enquanto profissional que eu não tenho a habilidade de dizer quem sou? Eu fui para uma entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego, a pessoa me perguntou assim, quem é Karine enquanto profissional? Moça, eu travei. Eu fiquei parada pensando, quem é Karine enquanto profissional? E quando eu terminei aquilo ali, eu fiquei pensando que muitas pessoas poderiam falar sobre quem eu sou enquanto profissional, mas muitas vezes eu tenho muito pouco a dizer sobre mim. Por quê? Porque nós não aprendemos a dizer quem somos. A faculdade não me ensinou. Rapidinho, eu tive essa mesma sensação hoje, na hora que eu estava só pontuando aqui, né, para poder vir para a live. E aí eu comecei a colocar as pós-graduações, as qualificações. Eu falei, caramba, sabe? Foi quando a ficha realmente caiu. Eu falei assim, isso é porque eu estou colocando as mais recentes, fora as que eu já fiz a vida inteira, sabe? Eu falei, meu Deus, é muita coisa, né? É muito conhecimento mesmo. E quando a gente lê nosso currículo, você fala, poxa, velho, eu sou tudo isso aqui, tá? E muitas vezes a gente não percebe isso. Então, a enfermagem, ela precisa acordar para essa grandiosidade dela. Nós, enquanto profissionais, nós precisamos
acordar para essa grandiosidade e entender que dizer quem eu sou, expressar quem eu sou, trazer à tona todas as minhas virtudes, ela não nos faz melhor do que ninguém. Ela só mostra aos outros que eu tenho uma habilidade especial para cuidar. Por que que eu tenho? Porque eu busquei isso, porque eu me dediquei a isso. Então, são anos de diversas especializações, de diversos cursos, de diversas áreas distintas, que a gente sai procurando de um canto, procurando de outro, e tentando colocar tudo isso. Esse ano agora eu lanço meu segundo livro. Estou aí nesse desafio agora, e nesse livro eu preciso contar um pouquinho sobre quem eu sou. E aí vem a dificuldade da gente trazer à tona, porque nos ensinaram que dizer quem você é ser arrogante, é ser prepotente, é se sentir superior aos outros. Quando, na verdade, dizer quem somos é só a oportunidade de trazer à tona as nossas qualidades, as nossas virtudes, que muitas vezes a gente vai deixando de lado. É muito fácil a gente pontuar defeitos, mas é muito difícil a gente valorizar o outro. E mais difícil ainda, valorizar quem nós somos. Então, para mim, Nanda, é um prazer imenso ter você aqui hoje, nessa quarta-feira, falando sobre trazendo a carreira de sucesso, porque o tema da gente hoje eram grandes carreiras na enfermagem, grandes nomes que se destacaram na enfermagem. E para mim é especial. Você é um ser humano, uma mulher incrível, uma profissional de excelência, alguém que se destacou de forma grandiosa, alguém que é referencial, porque eu digo para você, eu admiro Fernanda Cruz como uma das melhores profissionais que eu já conheci na minha vida, tá? Em termos de assistência, em termos de crescimento. Eu sento para conversar com você e eu pondero as palavras que eu irei dizer, porque Oh, eu sei exatamente a grandiosidade profissional que você tem. Então, quando a gente senta para discutir sobre um paciente, ou às vezes a gente começa a ter aquelas discussões da gente na CME, quando você está esperando seus pacientes chegarem, o quanto eu cresço com aquilo ali, o quanto aquilo ali me agrega, o quanto aquilo ali me torna um profissional, uma profissional melhor, e o quanto eu olho para você e eu falo, não, eu não posso parar aqui. Porque empreendendo, eu tenho 13 anos nessa vida de empreender. E todos os dias eu olho e falo, meu Deus, eu acho que eu vou parar por aqui, eu acho que eu não vou mais não. Tá? Tem dias que a gente acorda que a gente fala, não, tá difícil aqui, tá difícil ali, é difícil convencer, é difícil vender, é difícil fazer é marketing, é fácil, difícil né, cara? mostrar a cara. A publicidade ela é muito difícil. Hã? Fases. Tem, que são, tem uma semana atrás aí mesmo que eu disse, eu não vou fazer live, porque eu estou tão desmotivada que hoje eu não quero levar isso para as pessoas que vão me ouvir. Porque às vezes a gente volta do ambiente de trabalho desta forma. Mas aí quando a gente olha para profissionais como você, que todos os dias cresce um pouquinho, que todos os dias se referencia um pouquinho, que todos os dias está com um sorriso no rosto dizendo, não, eu te encontrei sábado. E você, não, eu vim para a exposição, mas eu tinha uma paciente me ligou, eu saí, fui atender essa paciente e entende a importância que os nossos clientes têm, a importância que os nossos pacientes têm, o quanto não custa para a gente, muitas vezes, parar o que está fazendo para atender, para ouvir, para compreender um pouco dessas pessoas que estão à nossa volta. Então, o meu desejo é que você cresça mais e mais e mais e mais e mais. Agora é só o começo de um novo momento. Tá? Você se construiu como enfermeira de forma brilhante no hospital, você se construiu de forma brilhante. Enquanto coordenadora de atenção básica, a gente sabe que você é uma referência de atenção básica na nossa região. Sempre foi. Quando me perguntava, alguém de atenção básica, eu dizia, pergunte a Fernanda. Tá? Ou aqui em Tororó, ou nas outras cidades por onde eu já trabalhei, eu sempre tive Fernanda como referencial de atenção básica. E agora você é um referencial para a gente na saúde da mulher. E agora vivendo esse desafio de empreender. Então, continue inspirando outros profissionais, continue inspirando outras mulheres, continue sendo inspiração para a enfermagem, continue sendo inspiração para esses colegas que estão aqui ao lado. Ao seu lado, eu sei que todo mundo que está entrando na live aí pensa aí, Marília voltou aí agora, top demais, que Marília trabalha com a gente no dia a dia, Marília vivencia isso, Marília sabe a excelência de profissional que você é, tá? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, deixa uma mensagem aí para todo mundo que está nos ouvindo e continue a ser essa profissional de excelência que tanto nos inspira. Karen, falar depois de tudo isso, né?
porque assim, você sabe que eu também tenho uma admiração muito grande, né? Já que é rasgação de seda, né, amiga? Mas, assim, eu te acho uma profissional muito, sabe, top, top, né? E assim, a recíproca é o que eu te falei, é muito verdadeiro. Me segure aqui, eu não sei se você viu aí a mensagem da minha irmã, ó, não chora não, irmã. Pois é. Mas, assim, eu te admiro muito, tá? E você não sabe o quanto essa live hoje, além de ser desafiadora para mim, na verdade, me motivou mais ainda. Então, eu acho que é isso. Sabe quantas vezes eu cheguei também lá no hospital? Ah, cara, eu acho que eu não vou fazer isso não. E você incentivando. Vai, vai sim, vai sim. Sabe? Porque às vezes a gente desacredita. Às vezes a Sim, gente desmotiva a ponto disso, sabe? Da gente não acreditar que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente vai superar aquilo ali, não é? E se a gente deixar se levar, é o que eu te falei, eu acho que desistir é sempre mais fácil, mas tá fora de cogitação, né? Então, assim, só para encerrar mesmo aqui, que eu tinha pontuado também em relação a algumas perspectivas, né? Eu acho que traz muita autonomia para a gente, são novas possibilidades que surgem, né? E assim, a gente tá cansado dessa enfermagem tradicional, sim, sabe? Que vem com essa sobrecarga de tudo, de coisas, né? Principalmente em relação à carga horária, questão financeira. E isso mexe muito com a gente. Então, assim, esse empreendedorismo ele vem trazendo isso, autonomia, novas possibilidades, inovação da enfermagem, né? E em diversas áreas. E a gente precisa entender realmente essa importância social que a gente tem, né? Tanto na área, quando a gente vai para as regulamentações mesmo, é engraçado porque dificilmente ali vai ter uma pontuação falando assim, ó, você só pode atuar no SUS. Não, muito pelo contrário, a redação a gente entende assim porque a gente foi condicionada a isso, né? Mas se a gente entender, por exemplo, a atenção primária, que ela não acontece só a nível de SUS, né? Então a gente pode já muita coisa, né? E é isso. Eu acho que a gente tem assim, em relação à saúde da mulher, eu quero continuar contribuindo, né? Amanhã mesmo eu vou estar aí no hospital fazendo sessão de DIU, viu, Marília? Nos aguarde. E assim, dizer que eu estou muito feliz, né, com a live e eu espero ter alcançado, né, nossos colegas, que a gente possa, na verdade, também dar valor ao colega, né? Porque assim, quanto eu puder referenciar a Karine para feridas, eu vou estar referenciando. Não vai ter outro colega, sabe? Então, assim, a gente busca referências dentro da enfermagem para isso. Eu acho que a gente precisa se fortalecer enquanto categoria, sabe? Não que você tenha a obrigação de passar pelo meu serviço, mas que a gente possa se ajudar nesse sentido, se fortalecer, né? Nesse sentido. Então, é deixar meu abraço aqui para todos, né? Todos que colocaram mensagem aí na caixinha. Ó, coraçãozinho aí para vocês, viu? Porque eu achei o máximo a participação e queria agradecer muito, viu? A oportunidade de estar aqui com vocês. Um beijo, viu, Karen? gente, muito obrigada. Sigam Fernanda Cruz, tá? Marquem a consulta. Busquem um atendimento de qualidade, de respeito. Nós, mulheres, vá para a consulta sabendo que você vai ser acolhida, de que você vai ser respeitada e que você vai ter um olhar que você nunca teve com um outro profissional, porque a enfermagem, ela dá essa possibilidade, tá? Ô, Karen, Aos demais, eu deixo, eu diga, eu atendi esses dias, inclusive, uma cliente que ela trabalha com ginecologista, mas ela não quis fazer o preventivo dela com o ginecologista, ela veio para mim. Então, assim, a gente acha que a gente não vai atingir esse público, mas atinge. Atinge. Aí é isso que faz a gente se motivar mais ainda, sabe? sim, sim. Nunca desistam dos sonhos, comecem a fazer planos. A gente falou, eu falei sobre isso em uma das lives que você estava, Nada. Então, seja rodeada de pessoas que incentivem. Quando você fala, que você diz, não vai desistir, não. Vai fazer, não quero nem saber, você vai. Aí você vai, não tem esse negócio de não vou, não. Verdade. Vai tentar até a última circunstância. É, quem fracassa não é quem não consegue
de certa forma, quem fracassa é quem desiste pelo caminho. Porque à medida que a gente vai tendo desafios, a gente vai melhorando. Eu não consigo desta forma, mas eu posso melhorar e tentar dessa. O fracassado é aquele que fica pelo caminho, aquele que desiste de tentar. Tá? Então não desista dos seus sonhos, não desista dos seus planos, busque-os até a última circunstância. E quando você for referenciar aí, referencia meus cursos para mim, por favor, por ser profissional de excelência, lembre desse detalhe também. Aí, Tá na hora que a certo? gente estiver com o consultório já funcionando, vou passar aqui para vocês também, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Obrigada, Nanda, que Deus te abençoe. Obrigada, gente. Obrigada por todos os comentários, por todo o carinho, tá? Por todas as mensagens que foram deixadas. Obrigada porque vocês pararam para participar da nossa live, vocês pararam para deixar uma mensagem para a gente. Vocês que estão aqui, que são profissionais de enfermagem, busquem a excelência todos os dias, porque para aqueles que buscam a excelência, não existe desemprego. Para aqueles que buscam a excelência, não existe frustração, porque, de certa forma, todos os dias a gente entende que pode ser um pouco melhor, pode crescer mais um pouco, e a gente vai buscando essa motivação de ser melhor, de ser referência, de crescer e mudar aqui a nossa realidade, que só nós temos o poder de mudar a nossa realidade. Então, se você sonha em ser empreendedor, se você sonha em construir uma carreira de sucesso, se você sonha em ser um profissional de enfermagem de excelência, busque o crescimento pessoal, busque o crescimento profissional e se inspire em pessoas que conseguiram construir carreiras assim. Nanda, Deus abençoe. Até a próxima, gente. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Tchau.